E aí, Vidal, nós na escuridão de novo, pra onde a gente vai hoje, cara? Na escuridão e no frio. É isso aí. 10 graus nesse momento. Uhul. E onde que a gente vai dar? Tem dica? Tem dica. Cara, será que empresa de serviço tem desafio em compras? Mas não é qualquer empresa de serviço. Quase 40 anos no mercado, faturando mais de 1 bi, 15 filiais pelo país, atendendo mais de 14 mil clientes. Esses caras devem ter desafios. Qual setor que eles são? Tecnologia. Pô, tecnologia é o primeiro, hein? É o primeiro. Vamos lá dar uma conferida? Bora lá. Essa maravilha? Então, Bora. ó, 3, 2, 1, já! Chegamos, galera. Aqui, Olha onde é que a gente está. Senior Sistemas. Hoje o papo vai ser muito bom, hein, Vidal? Vai, com certeza. Primeira empresa de tecnologia. Vamos ver quais são os desafios? O que eles compram, hein? Bora Vamos lá, lá. gente. Vem Já, com a já. gente. Vamos embora. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Negociação, na nossa segunda temporada, que é a temporada do Conexão Santa Catarina. Hoje a gente está aqui na Senior para mais um bom papo. Vamos falar hoje de compras, porém numa empresa de tecnologia, que a gente ainda não conversou. Mas antes disso, Vidal, dá um oi para a turma. Olá, pessoal. Tudo bem, André? Gente, hoje muito especial. Estamos aqui, a primeira empresa de tecnologia que participa do nosso podcast. Vamos entender quais são os principais desafios. Muita gente acha, se não é indústria, não tem desafio de compras. Será? Acho que não, né? Então, primeiro, já quero agradecer a Viviane e a Ana por receberem a gente aqui, topar esse desafio, né, de sair um pouquinho aí do dia a dia, da zona de conforto, para a gente gravar esse bate-papo. Muito obrigado, sejam muito bem-vindas. Bom, então, obrigada pelo convite. A gente está bem contente de participar desse podcast, desse momento, representando a Senior. A Senior é uma empresa de tecnologia, foi fundada aqui, é de Blumenau. Né? Hoje já tá além do Brasil, mas foi fundada em Blumenau, uma empresa de 38 anos. A gente está presente hoje em, 15 filiais. Vários estados, né? Vários estados. A gente tem uma unidade em Bogotá, na Colômbia. Atende diversos segmentos, né? Muitos acham que a Senior é só talvez RH, mas a gente tem RH, a gente tem RP, a gente tem os nossos sistemas de acesso. Logística, construção. Vários segmentos. Então, a gente é uma gestão... Hoje, a Senior é uma empresa completa, né, de gestão de tecnologia. Eu estou há 14 anos na Senior, estou há bastante tempo. Vive também. Então, a gente participou de tudo. Quando eu entrei, eram 800 colaboradores. Hoje, a gente já está passando de 3.500 colaboradores. É uma empresa que tem uma operação de M&A muito forte. Então, de vez em quando sai na mídia uma nova aquisição da Senior, sempre complementando o nosso portfólio, sempre pensando naquilo que a gente pode melhorar na experiência do nosso cliente. Legal, bacana. Vivi também vocês têm o mesmo tempo de Senior? Não, eu estou há 13 anos na Senior. 13 anos. Eu entrei em 2013, sou analista de suprimentos e apoio da Ana dentro da área de supply chain. Hoje posso falar que eu sou realizada aqui, né? Já trabalhei em indústria e não desmerecendo, mas é uma realidade completamente diferente trabalhar numa empresa de tecnologia. Os desafios são diferentes, o que a gente compra é diferente e eu me sinto hoje realizada no que eu faço aqui. Legal. Eu acho que, Vivi, até aproveitando esse gancho que você já deu para a gente aqui, né? E para o pessoal que está assistindo também em casa entender, né? Quais são os principais desafios em compras, né, que vocês têm hoje, né? As principais carteiras, vamos dizer assim, que vocês atuam. Até para o pessoal entender o que uma empresa de tecnologia compra, né? Acho que hoje, assim, a nossa maior... o que mais a gente compra é de 90% a 95% voltado para serviço. E as nossas duas maiores contas são TI e marketing. E também voltado para serviço. Temos divididos em carteiras, né? Então, temos analistas que atendem cada carteira, mas o maior volume é voltado para TI e marketing. Hoje dentro da nossa área de supply chain. Mas já que tem essa dúvida, a gente compra de tudo, tá? Sim. Compra produto também, tem almoxarifado, tem um estoque muito menor do que da indústria também. Mas a gente compra equipamento, compra... Uso e consumo, material gráfico. Isso. Toda a parte de periféricos, né, para TI, então tá ali no nosso almoxarifado.
estoque de marketing para feiras. Então, é claro que é um volume muito pequeno, né? Voltado, se tu comparar para uma indústria, mas a gente tem, sim. A gente sempre fala, a gente compra do papel higiênico até o cloud. Então, tudo passa pelo compras hoje. É curioso, né? Porque a gente está falando de uma empresa de tecnologia que tem como a maior carteira tecnologia, né? Vocês produzem tecnologias, né? A gente produz, mas a gente usufrui E usufrui, é claro, para compor os serviços que vocês oferecem, né? Eu falo que, no final das contas, é uma indústria de softwares, né? E talvez, o André perguntou sobre o nosso maior desafio, e talvez um dos nossos maiores desafios seja exatamente isso, a gente acompanhar a Senior, porque a Senior é uma empresa de tecnologia, então a gente não pode ter um compras pré-histórico, a gente tem que ter um compras que também busque tecnologia, que entregue tecnologia, então tem tudo isso. E que ajude também, porque hoje o compras também é essa ponte com o mundo externo. Então a gente também tem que estar ligado naquilo que está... da forma que o mercado está se comportando, alguma novidade que tem, a gente também é essa ponte para trazer isso aqui para dentro de casa, né? A gente acabou não conversando na nossa bate-papo prévio, né? Mas agora que me veio, vocês têm 15 filiais pelo país. Nossa, eu falei 15, mas 15? se eu contar melhor, mais, talvez tenha né? até mais. Tá. Nós temos mais filiais, eu não sei o número exato agora, mas em vários estados, tá? Vem demanda das filiais também, todo compras está aqui. Centralizado. Tudo centralizado. E as demandas que vêm das filiais são também na linha de facilities, né, nessa parte de almoxarifado. Isso, é mais uso e consumo, né? E parte de facilities, acesso à segurança, algumas coisas voltadas para predial, nesse sentido. Porque a parte de TI e marketing também é bem centralizada aqui, tá? Então, evento, essa parte é bem centralizada. Eu queria trazer um ponto aqui que a gente conversou, que eu acho muito interessante para quem está assistindo, que é o modelo de governança em compras que vocês têm aqui hoje, né? Vocês falaram para a gente antes da estrutura de comitê, né, de compras, né? Conta um pouco para quem está assistindo como que é essa estrutura, quem está dentro dessa estrutura, qual é a atribuição, né, como é que funciona no dia a dia das compras que vocês fazem, a atuação do comitê. Explica um pouco para a turma. Hoje a gente tem, na governança da Senior, tem vários comitês, entre eles o comitê de compras, que quem faz parte hoje é o nosso CEO, o nosso diretor de mercado e o diretor administrativo financeiro. Então, a gente centraliza na área de compras essas necessidades, atua junto com as áreas. Quando os orçamentos já estão bem maduros, a gente já debateu bastante sobre isso, ele vai para uma aprovação de comitê de compras. Para lá, a gente já leva os ganhos financeiros, os ganhos de operação, leva tudo isso para daí sim receber, ou a gente brincou antes, né, ou sim ou não, ou pode pegar uma segunda época, caso a área não respondeu alguma pergunta, ou aquilo ficou com alguma dúvida, bom, estuda melhor isso, traz num próximo comitê. Os nossos comitês, eles acontecem toda segunda-feira, então já existe o comitê executivo, e daí se pega um tempo do final do comitê executivo, onde acontece daí o comitê de compras. Legal, é bacana porque você acaba doutrinando todo o processo para cada compra que tenha necessidade da aprovação, você construir um business case, né? Então você tem que estudar, como vocês citaram, né, de um evento, por que participar do evento? Cita esse exemplo que vocês trouxeram, como construir um business case de participar novamente de um evento anual, por exemplo. Tem que trazer o resultado que esse evento trouxe, alguma venda que possa ter acontecido, algum lead que está sendo tratado, quais são os ganhos, às vezes é ganho de marca, mas tem que enumerar esses ganhos para que daí sim a gente entenda que vale a pena participar desse evento novamente. E às vezes é a primeira vez, então a gente também leva para comitê de compras, a gente quer entender como funciona esse evento, quais são os ganhos que a gente pode trazer para daí, né? Então tem também a primeira vez onde ele não vai ter, de fato, os ganhos anteriores, mas tem as expectativas. Então isso tudo sempre bem construído. Legal. E deixando claro que o Compras atua nesse sentido, né? A gente dá suporte para a área, então sempre tentando já instruir eles de que forma levar, o que pode ser perguntado, o que precisa ser defendido, mesmo sendo a primeira vez. Então, o nosso sentido aqui é ser um suporte, um apoio para a área quando ela leva isso para o comitê, para que isso seja mais claro, apresentado e para que venha realmente uma aprovação. Vocês já conhecem a gente já mais ou esquema, menos no já sabe dia a dia pergunta, entende, ele vai perguntar isso aqui. Exatamente, a gente mais ou menos Traz no dia a dia, resposta. né, com a experiência que a gente tem, a gente já entende o que pode ser perguntado, o que precisa ser defendido e o que precisa ser mostrado para que seja mais ágil também, mais competente no que na apresentação e que volte com uma aprovação.
Legal. Agora, quanto tempo existe o comitê aqui, esse comitê de compras? 2012? Acho que desde 2012. 2012. Quando a gente estruturou Quando a a área gente de estruturou. compras, já veio, já nasceu os comitês. Vocês estavam na empresa antes? Sim, né? A Ana estava no momento dessa transição e eu Ah, entrei depois. Eu entrei entendi. em 2013. Não, a minha dúvida é se vocês, caso, né, vocês estivessem antes, né, qual é a mudança que vocês perceberam antes e depois do comitê, né, em relação ao empoderamento de compras e etc, né? Se é que teve alguma percepção, né? É que o comitê ele já nasceu junto com a construção da área. Ah, entendi. Então teve Não uma tem essa mudança comparação, gigantesca, aquilo que a gente conversou antes. Quando eu entrei aqui na Sênior, a gente não tinha área de compras, a gente era comprador, mas respondia para uma área administrativa. Não se tinha indicadores, não era 100% centralizado, então toda essa construção de políticas, de a criação da área de compras e daí a vinda dos comitês, tudo aconteceu junto, né? Isso é bacana. Então, tu tem um histórico aí para compartilhar com a gente que é legal, no sentido de que vocês falaram que as duas principais carteiras são TI e marketing. Pensa duas carteiras que, em muitas das empresas que a gente conversa, são o calo do compras, que é justamente aquele pessoal que não quer envolver o compras porque, você não é especialista nisso, você não pode me ajudar, né, sem ver o real valor que o comprador pode, né, por motivos que eu acho que até vocês vão falar aqui, e que no envolvimento do comprador ele acaba também se tornando especialista em comprar aquilo. Então, como que foi dessa estruturação que você viveu, e você entrou logo no primeiro ano, então com certeza você vai ter vivido toda essa transformação até onde vocês chegaram. Como foi trazer essas áreas? Quais foram os desafios? Quais foram as ferramentas que vocês usaram de efetivamente trazer essas áreas para junto do compras, né? Sem ser só um goela abaixo, mas que eles vejam realmente o benefício de envolver a nossa área. Não foi fácil e não foi rápido. A gente foi conquistando essas áreas aos pouquinhos. Então, hoje a gente vive uma realidade onde a área aciona a gente. Mas por muito tempo a gente estava lá batendo na porta, né? Então, o que tu tem de projeto? Posso participar? E daí tinha, obviamente, esse preconceito de que eu sou técnico, tu não entende nada. E daí a gente passou, aos pouquinhos, foi conquistando essas pessoas e mostrando de que, de fato, eu não vou entrar na tua parte técnica. O técnico vai continuar contigo, a gente vai atuar juntos. Então, e daí foi, batendo na porta ali, né? O que tu tem de projeto? Tá trabalhando em alguma coisa? Deixa eu entender isso daqui, me explica. E daí, aos pouquinhos, eles foram compartilhando e a gente foi mostrando valor exatamente na questão do relacionamento, porque isso era uma coisa, eu vou botar um fornecedor aqui para dentro e ele vai atuar comigo num projeto por um determinado período. Como é que eu vou estar ali depois dizendo para ele, a gente vai criar um vínculo, e como é que eu vou dizer para ele que eu preciso de desconto, que isso está muito caro, que ele não me entregou aquilo que ele tinha me prometido? E daí vem esse nosso papel de mostrar para ele de que as relações com o fornecedor dele vão continuar e essa parte difícil vai ser nossa. Então a gente vai cobrar dele. O fornecedor pedia, tem como isso aqui, tem como pagar um pouquinho mais, aquilo. Hoje a área já está muito doutrinada no sentido de, gente, orçamento não é nem comigo, eu não sei nem quanto eu tenho para gastar. Fala lá com o pessoal de compras. E além disso, trazer para cá pra gente toda essa responsabilidade burocrática. Então, a construção do contrato junto com o jurídico, a periodicidade de pagamento, garantir que esse fornecedor está sendo pago, que ele está recebendo aquilo correto, validado com as entregas que ele está fazendo. Então, imagina, a tua preocupação como área técnica era só aquela entrega técnica. E se não tem o nosso envolvimento, tem essa questão do relacionamento com o fornecedor e tem também toda essa parte de financeiro. Por que não foi pago? Não gerou ordem de compra, não entrou o título, contrato, tinha que fazer um contrato, sabe? Então, acontecia muito disso. E a gente foi aos pouquinhos mostrando valor exatamente nesses pontos. E fazendo assim, a gente foi fazendo algumas perguntas que a pessoa estava só preocupada com o técnico, e a gente foi fazendo algumas perguntas nessa ala comercial, né? E aos pouquinhos a gente também foi tendo um pouquinho de entendimento técnico e fazendo também algumas perguntas de, vocês já se preocuparam com isso? Na demanda anterior aconteceu isso, eu já atuei numa empresa que aconteceu isso. Então a gente foi levantando algumas coisas e aos pouquinhos eles foram enxergando valor e daí passando a envolver a gente. Então não foi fácil.
Ana, você falou uma coisa interessante, eu vou pegar um gancho muito do que você disse, que muitas áreas não definem o requisitante como cliente interno, é um termo muito usado por muitos compradores, né? E eu gosto porque cliente dá uma dimensão diferente, né? Você tem que atendê-lo, né? Cliente tem... Requisitante é uma coisa, cliente já ganha um contorno maior, né? Qual dica que você daria para o comprador que está assistindo para que ele tenha ele consiga conquistar esse cliente interno? O que ele tem que usar? Qual o atributo que ele tem que ter? Quais ferramentas que ele deve usar para, de fato, atender esse cara como cliente? Então, a gente sempre levantou a bandeira aqui do trabalhar juntos e não do bater de frente, né? Porque boa parte do time veio da indústria. E na indústria tem algumas questões ali que tu precisa se impor. E aqui também vão ter algumas questões que a gente precisa se impor. Mas é o trabalhar junto e mostrar o teu valor. Muito disso foi também mostrando que a gente... eu não vou só lá e peço um desconto no final. Eu faço um estudo daquilo também. Então, foi mostrando, inclusive, o nosso valor no sentido de eu faço um strategic sourcing, eu entendo o que a tua demanda significa para mim, eu consigo trazer um pouquinho de outras experiências, de outras negociações para essa demanda, e daí ele vai enxergando o valor e vai entendendo que tu vai ajudar e tu não vai ser trabalhar contra, tu é um aliado dele, né? Inclusive, a gente é aliado na construção daquilo que vai ser levado para aprovação de comitê. Então, a gente já faz algumas... tu já pensou nisso? Já calculou teu ROI? Já entendeu? Pô, não vou ter ganho financeiro, mas tu já entendeu o quanto o ganho da operação vai trazer para o teu processo? Então, a gente ajuda nisso e deixa todo esse processo muito mais maduro para uma aprovação em comitê de compras. Então, foi dessa forma que a gente foi ganhando espaço. Então, a gente tinha, na época, quando a gente fez essa migração, a gente tinha um indicador de percentual de processos que passavam fora do compras, que a gente só regularizava. Um percentual gigante no começo. E depois de alguns anos, a gente entendeu que aquele indicador não fazia mais sentido, porque o percentual era tão pequeno e tão insignificante que a gente passou a não acompanhar mais ele. Mas foi aos pouquinhos e eu acho que talvez a maior dica é isso, é ter paciência, ser resiliente, porque em algumas vezes tu vai ganhar não, algumas vezes a gente foi lá, bateu na porta e não, isso aqui não, então me dá uma oportunidade, me dá um outro projeto, deixa eu te mostrar de que forma eu posso contribuir. Foi dessa forma que a gente foi ganhando espaço, foi aos poucos mesmo. E talvez para complementar, para o nosso cliente interno, como a gente chama aqui, né, tudo é importante, tudo faz sentido. Existem compras de serviço e de itens que não param a empresa, mas que para ele precisa para o dia a dia, mesmo não parando a empresa, né? Quando eu vou para um evento, o fechar a área do evento, né, o stand, é o valor mais alto, mas o folder tem tanta importância quanto, né, a montadora, o fechamento do espaço. Então, é mostrar para ele que a gente também se preocupa com todo tipo de item, não só com o que realmente vai agregar valor, porque às vezes tu não vai conseguir uma grande negociação, mas para ele faz sentido, para ele muda o dia a dia dele. É ter essa visão um pouquinho, essa resiliência, né? Acho que essa empatia de entender que tudo para ele é importante, não é só o stand, entende? Não, e tudo para sênior é importante, né? A gente falou muito da questão da carteira de TI, da carteira de marketing, exatamente. Todas as carteiras são importantes, né? Então, é enxergar isso também. Sim, a gente destacou volume em relação a valor, o que realmente acaba às vezes gerando um pouco mais de resultado. Mas realmente, tudo faz sentido e tudo é muito importante pra gente hoje, tá? Que é a curva ABC, né? Exatamente. Que em uma das nossas lives, que estão disponíveis lá no nosso canal do YouTube, né? Um dos nossos convidados até ele falou, tá, beleza, a categoria A é onde a gente vai trazer o maior resultado. Mas se a categoria C não existir, a gente não vai ter execução da A, né? Que na indústria, por exemplo, né, se você não tiver um papel higiênico para o banheiro, você não tem uma fábrica rodando para fazer a transformação. Não, e o entendimento eu falei antes ali do strategic sourcing, mas o entendimento daquilo que é realmente importante, aquilo que é estratégico, onde eu sou às vezes refém do fornecedor e onde eu mando, né? Então, ter esse entendimento e mostrar isso para o teu cliente interno também é importante. Né? Isso é uma pergunta que eu ia fazer, né? Então, você, né, dentro de uma metodologia de strategic sourcing, que às vezes faz sentido você aplicar ela inteira para uma carteira
de maior valor agregado ou pensar, né, algumas ferramentas dela para outras carteiras. Vocês compartilham com os clientes internos um pouco dessa metodologia para que eles também entendam qual é, daí não entendam mal a palavra relevância, né, mas a relevância para o negócio daquilo que você está negociando, ou seja, o folder lá, ele tem que estar. E ele tem que estar impecável num stand. Mas você não vai dedicar, você não vai fazer um strategic sourcing do folder da feira X, porque o pequeno ganho que você tem lá não vai ser tão relevante. O relevante é estar lá e estar bem feito. Vocês compartilham dessa estratégia também com os requisitantes, com os clientes internos? Como que é esse dia a dia? A gente compartilha, não com todos, daí vai depender da carteira, mas assim, é importante que, e tem essa troca, tá? Porque às vezes a gente vai fazer uma avaliação e a gente vai entender que, nossa, para essa demanda eu tenho N fornecedores no mercado, mas às vezes, quando a gente fala de tecnologia, é um pouquinho mais delicado, talvez, eu acho leigo que tem vários, mas quando eu atuo junto com o pessoal lá de TI, eles vão dizer que não, essa tecnologia específica só esse fornecedor entrega, os outros vão entregar de uma outra forma. Então, quando eu falo até do que é estratégico para mim, ele passa a ser super estratégico e eu achando que talvez tivesse N fornecedores no mercado. Então, essa troca precisa existir. E por mais que o folder, né, tu deu o exemplo do folder, mas é importante também, quando a gente traz para uma CrowdGeek, a minha área demandante entender que o folder, a entrega do folder é super importante, mas eu tenho muito fornecedor que pode entregar folder para mim, com qualidade. Né? Então, a gente compartilha disso com as áreas também. Às vezes de forma involuntária, né? Porque tu não tá falando, olha, aqui eu fiz um strategic search, claro, olha aqui a minha CrowdGeek, mas nas trocas, exatamente, nas trocas e no dia a dia a gente compartilha disso também. Ainda mais quando é um evento bem relevante, a gente termina esse evento, a gente já começa a incomodar o marketing. E aí, já vamos fechar o outro? Já posso buscar os orçamentos? Qual é a data? Pela importância e relevância de ter pelo menos o fechamento do espaço, por quê? Porque é onde inicia. Se eu não tiver o fechamento do espaço, não adianta eu ter folder. Então, é uma coisa que vai levando a outra e a gente compartilha e a gente também acaba cobrando, às vezes, as áreas em relação a isso. Eu me lembro que eu não gosto muito de falar de situações minhas, mas é que no contexto cabe. Eu tive uma situação em que eu mostrei o CrowdGeek, que a gente tinha feito para uma empresa, para o board, né? Aquelas categorias que não eram estratégicas, pelo menos na forma como a gente montou, os diretores que eram donos, né, falaram assim, não, é estratégico sim, ou seja, na visão de todos, todo mundo estava no estratégico. Eu falei, cara, e agora, né? Só tem um quadrante na Só tem um quadrante, Eu falei, me lasquei, né? Porque todo mundo folder, o que seja, todo mundo, não, o meu é o mais importante, é o mais estratégico. Imagina se faltar e tal. Mas enfim, só um comentário. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, que a gente até nem falou antes, mas a gente vai ter uma live em breve para falar sobre esse tema, que marketing tem muito isso, que é a questão de fornecedores exclusivos, né? Que muitos... Não sei se acontece aqui, essa é a pergunta, né? Muitos clientes internos eventualmente falam, não, meu fornecedor é esse, só funciona esse. Primeira pergunta é, isso existe aqui? E segunda é, se existe, como é que vocês lidam com esse tipo de objeção? Já existiu mais. Hoje tem que ser muito bem justificado para dizer que tem que ser esse fornecedor. Então, a gente tem hoje algumas tecnologias que são construídas na tecnologia daquele determinado fornecedor. Então, de fato, não é que ele é único, mas tem que ter toda uma mudança aqui interna para que a gente possa estar contratando um outro fornecedor. Então, a gente sempre tem que medir esse custo também. Vai existir um custo interno para isso. Mas, no restante, ainda mais quando na nossa CrowdGeek a gente entende que ele não é, ele tem que justificar muito bem para que, de fato, a gente entenda que ele é um fornecedor exclusivo. A gente instiga muito aqui a testar outros fornecedores. Se ele não for bom, tem que justificar tecnicamente o porquê dele não ser bom. Daí a gente desativa ele dentro da plataforma, justifica, né? Mas a gente instiga muito. A gente não é um compras que busca só preço, a gente busca muito qualidade de entrega também. A gente busca essas duas coisas bem equilibradas. Mas se por um acaso aquele fornecedor ele tiver o valor mais atrativo, mas ele está dizendo para mim que ele não gosta, não serve. Por que ele não te atende? Tem que estar tudo isso muito bem justificado e esses pontos, inclusive, vão para comitê de compras, caso ele não saiba justificar. Tem isso também. Voltando na parte justamente desse relacionamento com o cliente interno, quando
o mar está calmo, tudo é uma maravilha, né? Mas quando o mar fica agitado é que normalmente surgem aí alguns atritos, né? Quando eu falo atrito não é necessariamente uma briga e tal, como você falou, às vezes existiam embates, né? Quando fala de indústria, daí, né, como a maioria das áreas estruturadas estão realmente na indústria, né, acho que é legal a gente trazer justamente para ser uma curiosidade aí para os compradores que são da indústria. Quando você fala da indústria, a urgência principal é parada de fábrica, né? Então, seja por conta de uma matéria-prima, seja por conta de um equipamento, uma manutenção, né, que precisa ser feita. Isso é o que gera uma urgência que, para tudo, faz isso agora. Isso e às vezes o marketing que chega, né, que, opa, olha só, amanhã tem que fazer Natal, tal coisa. Amanhã é Natal, né? Não tinha me programado aqui, mas amanhã é Natal, a gente queria dar um presentinho para cada um. O que é urgência, ou quais são as urgências que aparecem para vocês na Senior? A gente tem urgência também, bastante. Normalmente são de marketing, são eventos, tá? Então acontece, as filiais demandam isso também. Amanhã eu vou receber um cliente aqui, esqueci de avisar, a gente precisa preparar um café, sabe? Acontece. Eu não avisei, amanhã tem um evento aqui na filial. Normalmente acho que são até demandados, acho que as urgências normalmente vêm mais até num viés de filiais do que do nosso marketing mesmo. Eu ouso dizer que, né, o compras da Senior, o supply, a gente atende tudo sempre muito abaixo do nosso LA que está na política de compras hoje. E por isso eu entendo um pouco que as áreas acabam demandando mais em cima da hora porque sabem que a gente vai entregar. Então acho que isso acabou meio que virando como se fosse uma cultura mesmo, sabe? É muito difícil a gente dizer não, a gente não vai conseguir fazer ou a gente não consegue atender, né? Então, acho que eles estão, às vezes, até um pouco mal acostumados nesse sentido. A gente acaba entregando. Mas, sim, existem urgências, mas eu até hoje não lembro, assim, de alguma coisa que a gente não tenha conseguido ou não fez sentido para a gente atender, sabe? A gente sempre tenta dar um jeitinho de conseguir atender. Talvez não seria a forma que ele gostaria ou que ele tinha sonhado, entendeu? Mas é o que deu para aquele prazo e para aquele budget, alguma coisa assim nesse sentido. Legal. Então, você vê, né, gente? Muda o segmento, muda o endereço, mas algumas coisas são permanentes, né? Que é justamente o fato da memória do cliente interno, né? Vocês falaram, tem um evento amanhã. Você soube disso hoje? Não, mas eu esqueci que eu precisava de algo de vocês. E a gente, né, Vidal, que tem mais, nós somos do Clube do 25, né? Se a gente for voltar 25 anos no passado, já era assim, cara. Já é um problema recorrente, né? Não tem... Mas, enfim. Qual será a solução? Não, acho que não tem, cara. Coisas que não vão mudar. Não tem jeito. E não é só um problema de cliente interno, de área solicitante, né? Compras também já esqueceu de mandar um pedido. A gente não pode negar, né? Então, problemas existem em todas as áreas. E eu acho que o que a Ana falou responde muito sobre isso. É trabalhar juntos, chamar a área, entendeu? Ou a área nos chamar quando acontece isso, entender o que a gente pode fazer para melhorar, para que isso não aconteça de novo, entendeu? Então, acho que é trabalhar muito junto com a área, isso ajuda bastante e traz um resultado bem legal. E comprador também é um pouco ranzinza, né? Gosta de reclamar. Sim. Então, estou falando porque também sou, né? Mas a gente tinha uma época aqui na Senior que a gente dizia, meu Deus, tudo é urgente, tudo é urgente. E daí a gente passou, isso já faz algum tempo, hoje os Kanbans já são... Não existem digitais, mais, né? Ou são digitais, mas a gente fez um quadro e a gente pegou post-it mesmo e falei, tudo que for urgente, a gente vai botar vermelho aqui no quadro. E aquilo que é realmente urgente. A gente fez esse acompanhamento, olhou, daí no final a gente falou, gente, não é tanto perto, olha só o todo que a gente trabalha. É isso aqui que vocês estão reclamando que é urgente? A gente concluiu isso com o Kanban. Então, por isso que eu falo que o comprador também gosta bastante de reclamar, né? É legal isso. Aproveitando esse ponto, Ana, muitos compradores que estão assistindo a gente aqui têm desafios parecidos com os de vocês em contratar serviço, que é o foco principal de vocês. E vocês duas já colocaram alguns elementos de boas práticas de contratação de serviço aqui e ali em outras perguntas que a gente fez, né?
Mas se vocês pudessem resumir, tipo, em 3 pontos, quais são os 3 elementos principais para fazer uma boa contratação de serviço, na opinião de vocês? Eu acho que um ponto principal é se debruçar em cima de escopo, né? Principalmente por causa da comparação. Porque eu vou fazer um exemplo bem esdrúxulo ali, mas uma caneta Bic é uma caneta Bic. Ela não tem como ser diferente, né? Se eu comprar de uma determinada papelaria ou outra, ou se eu comprar de um distribuidor. Então, vai ser sempre a caneta Bic. Quando eu falo de uma consultoria de serviço, em qualquer compra de serviço, o escopo, ele é a base mais importante. Porque o cara, ele tá te falando que vai te entregar uma coisa, mas às vezes o outro, ele vem com valor agregado que nem sempre está escrito, que nem sempre está no escopo. Então, estar dentro dessa construção, para a gente, é muito importante, para ajudar a área também a entender esse ponto diferente, às vezes, nessa prestação de serviço, algo mais que ele está entregando, né? O que ele está se dispondo a fazer que o outro não se dispôs e que não está escrito, porque o serviço, ele é complicado, o escopo, nem tudo está escrito, nem tudo realmente está ali na ponta do papel, do lápis, né? Eu acho que o segundo ponto é a formalização do contrato em relação à prestação de serviço, prestar muita atenção em SLA, em atendimento, em o que está sendo prometido versus o que vai ser entregue, tá? Então, o contrato é um ponto bem principal e ele tem que ser muito bem avaliado com o nosso cliente interno em área de compras, principalmente o cliente interno, né, entender se tudo que ele pode prever está dentro desse contrato em relação à entrega e atendimento, né? O compras, a parte comercial, tentar não deixar passar nada, que venha um aditivo depois ou um valor agregado que a gente não viu e que a gente vai ter que fazer um aditivo, sabe? Eu acho que esses são os pontos principais dentro de uma contratação de serviço. E sempre ter um comparativo. Quando tu consegue comparar, tu consegue entender o que está te entregando melhor e mais. Então, sempre ter um comparativo. Nem sempre a gente consegue, existem sim fornecedores exclusivos e que aí a gente vai se debruçando em cima disso, entendendo quais são os gaps, tá? E a maioria dos projetos maiores, inclusive, a gente procura clientes, tá? A gente conversa muito, tem muita troca, a gente faz muito bem com outras empresas que já contrataram, que já atuaram com aquela empresa, que já tiveram uma entrega. Então, nos projetos maiores, a gente busca essa troca e eu acho que isso é super importante também. Perfeito. Legal. Isso é bacana. E daí, beleza. Então, fizemos um bom escopo, buscamos os fornecedores, um bom contrato, fechou. Agora tem que executar. A gente estava falando um pouco disso antes. Como que, vocês até comentaram que estão num processo de transformação justamente para garantir que o contratado esteja sendo executado, que o fluxo de notas fiscais flua da maneira mais correta possível, que o requisitante tenha realmente uma responsabilidade na validação desse serviço. Conta um pouquinho disso pra gente. É fazer o acompanhamento, né? Tem muito comprador que acha, negociei e acabou meu papel, né? E a gente bate nessa questão da importância de fazer esse acompanhamento de fazer esse acompanhamento durante e pós a entrega, né? Garantir que aquilo que foi contratado está sendo entregue, que o valor que foi contratado é o que a gente está pagando mensalmente, ou conforme acordado em contrato, se todas aquelas amarrações do contrato estão sendo entregues de fato, e isso é um trabalho que a gente faz principalmente junto do nosso cliente interno, entender se as expectativas dele foram atendidas, e daí é nossa responsabilidade também, a gente falou tanto da questão do relacionamento, é nossa responsabilidade também botar o fornecedor na parede e cobrar que ele entregue aquilo que foi acordado. E caso não entregue, essas amarrações de cláusula, inclusive, de falta de entrega, também podem ser acionadas e a gente também tem que estar envolvido nisso. E eu sempre falo muito ali no Compras que o fornecedor, para fazer um orçamento e entregar, todos eles fazem igual, né? Eu sempre falo muito ali que o que acontece quando dá um problema, é ali que eu conheço meu fornecedor. O quanto ele está disponível depois para me ajudar a resolver, para entregar algo que não ficou como a gente queria, que a gente lá no início não conseguiu se entender, ou que ele mesmo não entregou e talvez teve um erro até na própria entrega dele, né? Conhecer o fornecedor depois disso. Porque entregar, na teoria, todo mundo vai entregar. Mas eu quero saber como ele vai se comportar depois, quando eu tive um problema, quando não foi exatamente o planejado, entendeu? Como ele vai se comportar, o quanto que ele vai agregar para mim. Então, o histórico desse fornecedor para a gente conta muito, tá? E é o que o mais importa hoje para eu conhecer um fornecedor, né? Então, eu sempre prego isso muito dentro da equipe, porque nem tudo sai como planejado. A gente, às vezes, tenta prever tudo, tenta colocar tudo em contrato, mas lá no finalzinho aconteceu algo, principalmente na Sênior, que é uma empresa que muda o tempo todo, se renova o tempo todo,
Nem tudo a gente consegue prever. E eu preciso entender como esse fornecedor vai se comportar quando eu tiver um problema, entendeu? Que é o que mais agrega para a gente hoje também. Legal. André, deixa eu emendar mais uma pergunta, depois você faz a final, que a gente está chegando aqui no finalzinho. Só para aproveitar esse gancho, e hoje, como que vocês fazem esse relacionamento com esses fornecedores? Vocês têm uma avaliação de fornecedores? Vocês fazem isso para os estratégicos, para todos? Como que, ou para os críticos, às vezes, né? Como que hoje vocês estão... A gente tem o início, né? Então, a gente tem um processo de cadastro e homologação de fornecedor bem estruturado hoje na área de compras. Então, ele passa hoje, para se tornar um fornecedor da Sênior, ele passa por toda uma avaliação de risco e compliance, jurídico, LGPD, segurança da informação. Então, são itens bem importantes que são avaliados. Depois que ele passa por tudo isso, daí sim ele se torna um fornecedor ativo para Sênior. E o depois, daí a gente está estruturando ainda essa questão da avaliação de fornecedor, mas nos casos dos maiores, dos estratégicos de TI, já existe uma avaliação que é em conjunta com as áreas, né? Uhum. Mas a gente quer estruturar isso para trazer de uma forma mais tecnológica possível, que isso aconteça dentro do sistema, não por planilhas, né? Sim. Mas a gente está estruturando isso também, para melhorar essa jornada do cliente interno com relação à avaliação do fornecedor também. Legal. Bom, minha pergunta final, na verdade, já que você me colocou a final, eu vou fazer duas em uma. Não, a primeira é pegando o gancho que vocês falaram, né? É curiosidade mesmo. Esse check que vocês fazem de fornecedor quando entra, né? Ele, como vocês trabalham com serviço, imagino que vocês têm contratos continuados. Ele é repetido ao longo do tempo? Né? A primeira pergunta é essa, bem objetiva até. Entendi pelo balançar que sim, né? E a segunda pergunta é a questão da inovação. Né? A gente falou de performance, que vocês estavam falando, né? Como que é a relação hoje de vocês, né, em relação aos fornecedores que vocês têm, e eventualmente novos também, né, para buscar inovação? Existe, até o comprador que está achando, existe inovação em serviço? Sim ou não, né? E como é que isso funciona, né? Eu vou responder um pouquinho sobre cadastro e homologação, que é mais o meu dia a dia. Tá. Sim, a gente tem, né, a gente faz um recadastro, né, e conforme determinada categoria e fornecedor, então a gente vai fazer a atualização desse cadastro e da homologação. Nós temos hoje 3 homologações dentro do sistema, que é integridade, jurídica e LGPD e privacidade. Então, dependendo de cada fornecedor, ela vai para determinada homologação e elas também têm prazos diferentes de vencimento. Então, a gente renova tanto o cadastro como a homologação conforme determinado fornecedor. Isso é tudo via sistema. Vem um alerta do sistema dizendo para a gente que a gente precisa fazer a atualização do cadastro ou da homologação. Mas a periodicidade a gente que define. Claro. Então, dependendo do fornecedor ou da demanda, a gente vai definir a cada 6 meses eu quero rehomologar ele. Pode ser que com relação agora à reforma tributária a gente mude, inclusive, a periodicidade de vários fornecedores. Vamos ter que olhar. Entendi. E o meu fornecedor, que ele fala pela Sênior, assessoria jurídica, mídia, é diferente do que a padaria onde a gente compra o coffee. Então, são critérios diferentes dentro do sistema. Tá? E com relação à inovação, a tua pergunta, em serviço existe muito disso. E a gente começou aqui conversando, falando dos desafios, que a gente falou que é exatamente a gente acompanhar a inovação. A gente entrega inovação, entrega tecnologia para o cliente, a gente precisa estar usando dentro de casa também. Então, cada vez mais a gente é cobrado para buscar isso dentro dos nossos fornecedores, para buscar maior produtividade. Então, tem várias frentes de inovação que a gente pode ter alguns ganhos significativos, né? Então, cada vez mais hoje a gente tem serviços que já vêm incorporado essa questão de inteligência artificial, que vai trazer um maior ganho, vai trazer mais produtividade, vai trazer mais números. Então, assim, a gente busca, sim, de serviço tem muita inovação e a gente é cobrado bastante para isso. Acho que esse é aquilo que a gente começou falando, talvez seja o nosso maior desafio. É sair fora da caixinha mesmo e estar buscando isso para trazer para dentro de casa. E quando vocês falam de carteira, acho que é legal complementar que na Sênior não existe uma carteira com itens fixos que são eternos. Então, isso também se renova o tempo todo. A pessoa que está comprando consultoria sempre vem algo novo, sempre tem uma contratação nova. Como a Sênior se renova o tempo todo, a gente também tem que estar correndo atrás disso, andando do ladinho, na verdade, né, para acompanhar o que está sendo apresentado para o mercado, que está realmente sendo tendência hoje.
A gente cobra muito disso, né? O pessoal tá lendo, tá pesquisando muito, estar presente nos eventos, onde daí tem vários lançamentos, vários cases, fazer muito bench, a gente fala, os bench são para a gente fazer essa troca com relação a fornecedores, mas é para fazer troca com relação ao processo. Então, aqui na Sênior, a gente está sempre muito aberto a conversar com outras empresas de tecnologia e não, então, porque os processos acabam sendo muito parecidos, né? A indústria também compra serviço, então essas trocas também são sempre bem importantes. E a gente faz isso, né, Vidal? Exatamente. Botar as equipes de compra para conversar, interagir. Nossa proposta do Negocia. É isso aí. Um baita de um bench, né? É. Para você que está assistindo a gente, tem todos os nossos podcasts no YouTube, segue a gente, acompanha lá, que só ali já sai, né? Sai um MBA em compras. Né? Bem, gente, a gente está chegando ao final. A gente sempre termina, pelo menos com um takeaway, né, da conversa. Eu vou falar antes para o André não pegar o meu, porque então, por favor, eu sei qual que é. Sempre roubo o seu, né? Oi? Eu sempre roubo o seu takeaway. Né? Não, então, e eu quero falar justamente sobre esse modelo de governança da existência do comitê de compras, né? Eu acho que é um baita de um modelo de governança que traz uma visão para os executivos da empresa do que está sendo relevante nas contratações, no dia a dia, da relevância do processo de compras, com um pequeno cuidado que, né, a gente nem vai ter tempo, mas vocês já falaram para a gente que aqui não acontece, mas com o cuidado de isso não virar um gargalo, né? Apesar de vocês serem até bastante restritivos para o tamanho da Sênior, do que é levado ao comitê, isso não é um gargalo, isso é incrível, mostra que o processo está muito maduro aqui dentro, né? Então acho que esse é o meu takeaway, André. Bom, você roubou o meu takeaway, mas tudo bem. Eu tenho sempre alguns outros na manga, né? Eu acho que um takeaway legal também que vale comentar é a questão do relacionamento com o cliente interno, né? Muita gente tem essa dificuldade, não com todos, mas com algumas áreas específicas, né? Muitos têm dificuldade com a área de marketing, a gente sabe disso, né? Que tem uma comunicação talvez até diferente, enfim. Então, o takeaway que eu vou pegar é esse processo que vocês construíram, que foi natural, não foi uma coisa assim imposta, né? Entendi que foi uma coisa de relacionamento, né? Eu achei bem bacana. Então, já que você pegou o meu, eu vou ficar com esse, então. Mas tu sabe que, eu vou até me meter, mas a gente tenta, nem sempre dá certo, mas a gente também tenta dividir as carteiras por característica. Imagina. Tá? Então, tem comprador que tem um perfil mais voltado para marketing e tem outro que está mais voltado para TI. Então, isso também é importante. Isso é um bom ponto para uma live aí, para a gente falar sobre essa história de relacionamento com o cliente interno, abordar esses aspectos de comunicação, perfil. Eu fiz isso, o meu TCC no MBA de compras foi exatamente atrelado a essa divisão de carteiras por perfis, tá? Então, exatamente para tentar buscar características que aproximem os compradores dos nossos clientes internos. Então, eles têm normalmente características em comum. São da tribo, né? A mesma tribo. Exatamente. Isso aí, já, então, em uma das nossas lives, a Ana está convidada para apresentar o teu TCC. Para apresentar o TCC, isso. Legal. Gente, Ana, Vivi, muito obrigado pela conversa. Obrigado, né, mais uma vez por aceitar esse desafio, foi muito legal, é muito bacana trazer, né, toda essa realidade desse setor, né, compartilhar isso com os compradores, a galera que está vendo a gente. Segue aí o Negocia, né? Ativa lá o sininho do YouTube para saber quando a gente tem episódios novos. A gente sempre traz essa conexão entre as empresas, o conhecimento, com o grande objetivo de fortalecer a área de compras de Santa Catarina. Vocês têm algum recado final que vocês gostariam de deixar para a galera que está assistindo? Não, eu acho que só agradecer vocês, eu acho que foi um bate-papo realmente muito legal. A gente bateu nesse ponto em alguns momentos do quanto a gente gosta dessa troca, então essa troca com vocês dois que também tem muita experiência é super bacana, mas também nos colocar à disposição para outras trocas, né, para fazer bench com outras empresas aí, outros compradores que também estão assistindo. A gente está aberto a isso também, acho que a gente cresce e evolui bastante nisso. Legal. Agradecer pelo convite. Foi uma troca bem produtiva. Obrigado a vocês. E o fechamento é aquela frase, né, Vidal, que a gente gosta, né? Se vocês puderem olhar para aquela câmera ali, ó, e falar: negocia a arte de fazer bons negócios, por favor. Já fazer juntas?
Vocês que decidem, uma de cada vez, as duas juntas. Pode ser, então? Pode, aham. Então vai. Negocia a arte de fazer bons negócios. Boa, aí Boa. sim, ficou show. Valeu, gente. Muito obrigado. Meninas. Até a próxima, pessoal. Até a próxima. Valeu. Tchau. Isso aí, pessoal, mais um excelente bate-papo, um mundo novo de serviços, um modelo de governança incrível. O que achou, André? Eu achei ótimo, principalmente essa questão da governança, muito bacana. Espero que vocês tenham curtido. Segue a gente aí nas redes sociais, ativa o sininho para os próximos episódios. E, Vidal, na estrada! Bora! Bora!